Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal e hoje continuaremos então a nossa aula de dosimetria da pena, certo? Hoje trataremos então da primeira fase da dosimetria, que estipula a pena base e tem previsão no artigo 59. Então vamos lá? Depois que o juiz então determina se ele vai usar a pena da forma simples ou da forma qualificada naqueles crimes que tem, ele passa então a analisar a pena base. A pena base, ela está prevista lá no artigo 59, certo? E ela traz nela as circunstâncias judiciais. Então vamos analisar o artigo. O artigo 59 fala o seguinte: o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e à consequência do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade da pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Certo? Então, o que acontece aqui? Aqui, o legislador trouxe, então, quais são as possibilidades de aplicação, então, das circunstâncias judiciais. O que são essas circunstâncias judiciais? Então, ele elencou aqui no artigo 59, 8 tipos de circunstâncias judiciais. O juiz deve passar uma por uma, certo? Ele deve analisar cada uma delas. Se houver, ele fala. Se não houver, ele não fala e não motiva. Lembre-se que ao passar por cada uma delas, ele deve sempre motivar. E essa motivação deve ser sempre idônea. Dentro de todas as circunstâncias elencadas no artigo 59, nós vamos destacar os antecedentes criminais. Por quê? Porque ele tem um detalhe peculiar que nós vamos estudar. O que acontece com os antecedentes? Para ser considerado maus antecedentes, eu tenho que entender que isso é o que sobra da reincidência. Então, os maus antecedentes serão a sobra da reincidência. Então, eu só vou poder considerar eles quando o quê? Quando eu não puder considerar que o agente seja reincidente. Como assim, Dani? Não estou entendendo. O artigo 64, ele fala o seguinte, ó. Para efeitos da reincidência, inciso 1. Não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Então, o que acontece aqui, gente? Depois que o réu, então, cumpre toda a sua pena, certo? Se nesse período ele cometeu um crime, ele é considerado reincidente. Já já nós vamos estudar o que significa reincidência. Mas, pensa na seguinte situação. Ele tem um prazo de 5 anos, então depois que extingue a culpa dele, certo? Ele tem um prazo ali de 5 anos, então ele vai ser considerado ainda reincidente. Passado desse prazo, a gente fala que ocorreu uma prescrição quinquenal da reincidência. Então, o réu, ele não vai ser mais considerado reincidente. Ele volta a ser considerado réu primário, certo? Mas, o que acontece aqui? Ele será considerado réu primário, mas com maus antecedentes. Por isso que a gente fala que a reincidência é a sobra, então, o quê? Que os maus antecedentes, então, é a sobra da reincidência. Outro detalhe que merece destaque nos maus antecedentes é o que não pode ser considerado maus antecedentes. Então, os atos infracionais, eles não podem ser considerados maus antecedentes. Como assim, Dani? Por exemplo, o adolescente que, enquanto o agente que, enquanto adolescente, ele praticou alguns atos infracionais, certo? Isso não pode ser levado em conta quanto maior e ele comete um crime, certo? A prescrição da pretensão punitiva, ela também afasta o reconhecimento, certo, de maus antecedentes. Também a sentença homologatória da transição penal, por quê? Por força da Lei 9.099 de 95,
certo? Essa lei é a lei dos juizados especiais, então essa sentença homologatória de transação penal, ela também afasta os maus antecedentes. O perdão judicial, certo? Que é uma causa que extingue a punibilidade do agente, certo? E ele, no artigo 120, onde ele tem previsão, fala que afasta a reincidência. Se afasta a reincidência, consequentemente também afasta os maus antecedentes. E os inquéritos policiais e ações penais em curso. Esse daqui, pessoal, é o mais importante. Por quê? Porque é o que trata essa súmula 444 do STJ. Olha o que ela fala. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena, certo? Então, se o agente tem inúmeros inquéritos policiais abertos contra ele, tem inúmeras ações penais correndo contra ele, e o juiz está julgando aquele processo, ele pode levar aquilo em conta para falar que é maus antecedentes e aumentar a pena base? Não, ele não pode considerar isso maus antecedentes por força da súmula 444. Então, ele vai poder considerar maus antecedentes somente aquilo que ele não pode considerar como sendo reincidência. Por quê? Porque maus antecedentes é, então, o que sobra da reincidência. Outro detalhe importante é que quando nós lemos o artigo 59, nós vemos que não fala de nenhuma proporção. Então, qual é a proporção do aumento? Por não haver expressa previsão, fica a critério do juiz. Então, essa é uma corrente, certo? Que ele vai, por meio do princípio da razoabilidade, determinar, então, o quanto ele vai aumentar por conta de haver circunstâncias judiciais desfavoráveis, certo? Dani, mas você falou que essa é uma corrente, então significa que tem outra corrente. Sim, tem sim. Tem uma corrente que afirma que ele deve utilizar o quê? Que ele deve utilizar a ordem proporcional à quantidade de circunstâncias negativas. E aí eu coloquei em cima dessa ordem o quê? Um x sobre 8. O que seria isso, Dani? Esse x sobre 8 que você colocou. Esse 8 é a quantidade de circunstâncias judiciais que nós temos. Quer ver? Ó, então vamos contar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, é esse 8 aqui, ó, certo? Tendo 8, vamos dizer que dentro dessas 8, o agente possui 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis. Então, por conta disso, o que o juiz vai fazer? Ele vai pegar a pena mínima, certo? O mínimo legal. E vai fazer o quê? E vai aumentar essa pena em 2/8. É isso daqui que ele vai fazer. Por quê? Porque dentro dessas 8, certo, circunstâncias judicial, o agente teria 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, então, certo? Mas lembrando que isso é uma corrente. Por quê? Porque o direito, ele não é uma matéria exata. Então, o juiz tem que levar, mesmo assim, em conta o quê? O princípio da razoabilidade, olhando o caso concreto. E também, todas as vezes que ele for alegar uma circunstância judicial, seja ela favorável, seja ela desfavorável, ele deve fazer o quê? Ele deve sempre motivar. E essa motivação, ela tem que ser idônea, tá? Por quê? Porque se ele não motivar, eu não posso utilizar ela, tá? É obrigatório, então, que o juiz motive de forma idônea a utilização dessa circunstância que ele está alegando. Então, não basta ele falar assim, tem 2 circunstâncias aqui dentro do que eu olhei. Não, por exemplo, é a conduta social do agente. Então, o agente, levando em conta a circunstância judicial da conduta social, ficou verificado e coloca maus antecedentes, esse que a gente acabou de ver, então, o que seria? Então, de acordo com a análise dos maus antecedentes, ficou comprovado que o agente já tinha cometido um outro crime, que transitou em julgado, mas ele cumpriu esse daí, não pode ser utilizado como reincidência, e sabe-se que tudo aquilo que não é aplicável como reincidência, eu posso aplicar, então, como sendo o quê? Como sendo uns maus antecedentes. Então, nota-se que essa é uma circunstância judicial desfavorável, mas eu expliquei o porquê dessa circunstância judicial desfavorável, então. E para finalizarmos, então, a primeira fase, a aplicação da pena base, vale lembrar sobre a compensação entre as circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. O entendimento, então, do STJ e do STF é que não se aplica. Inclusive, eu trouxe um julgado, tá? Um julgado novinho, que ele é de 2019, que fala sobre isso. Olha o que ele fala.
Não é demais mencionar, ainda que não é possível haver compensação entre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável. Assim, um único vetor desfavorável já autoriza o acréscimo da pena base, desde que de forma razoável, como no caso, certo? Então, o que acontece aqui? Pensa na seguinte situação: o agente ele tem apenas circunstâncias favoráveis ou nenhuma circunstância, nem boa nem mal, nem favorável nem desfavorável. A pena ela deve ser aplicada no mínimo legal, certo? Se ele tiver uma única circunstância, seja que for desfavorável, o juiz ele já pode então aumentar a pena base, tá? Lógico, de forma razoável. Outro detalhe importante é até quanto ele pode aumentar. Por quê, Dani? Porque é o seguinte: na primeira fase, a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal e nem acima do máximo legal. Então, vamos dizer que ele tem as 8 circunstâncias desfavoráveis contra ele. O juiz vai poder, então, deixar ela apenas até ao máximo legal permitido. Ele não pode passar disso, certo? E ela não pode, então, ficar também abaixo do mínimo. Ó, como a gente lê aqui, ó, na medida em que as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena no seu grau mínimo. Ou seja, se ele tiver só circunstâncias favoráveis para ele, a pena ficará, então, no mínimo legal. E esse aqui é um julgado, então, do STF, que é de 2017, ó. E ele fala a mesma coisa, ó, impossibilidade de compensação desfavoráveis. A pena base fixada acima do mínimo legal. Impossibilidade de compensação das circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis. Então, nota-se que é o mesmo entendimento do STF também. Então, tanto o STJ quanto o STF dizem da não possibilidade de haver compensação entre circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, certo? E terminamos aqui, então, a nossa aula da primeira fase, né? Analisando, então, a primeira fase da dosimetria. Espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima aula e beijinhos.